Fazer os irmãos. Bom, eu vou fazer esse vídeo para tentar explicar aqui para vocês o que é a graça e o que é a denominação, ok? Bom, primeiramente, a graça e a obra de Deus. A obra de Deus, Jesus Cristo já falou sobre isso, tá lá no Evangelho de São João, se não me falha a memória, capítulo 6. Tá falando assim: uma pessoa chega em Jesus e pergunta: Jesus, qual é a obra de Deus para que nós a façamos? Jesus olha bem para eles e fala: a obra de Deus é que creiam que eu sou Messias. O que isso quer dizer? A evangelização. Qual é o fruto da evangelização? A conversão e a transformação das almas. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é que as pessoas creiam e automaticamente sejam transformadas e passam, então, muitas delas de malfeitores, a anunciadores de uma paz sempre eterna. Entendeu? Então, irmãos, desde o começo, desde lá do Calvário, da cruz, a obra sempre foi ir e falar das obras de Deus e do Cristo, que Jesus é o Cristo, o que veio nos remir. Então as pessoas passaram a se ajuntar em casas, vocês vão ver lá nos apóstolos, eles já se ajuntam em algumas casas, né? Paulo também, quando cresce muito o ajuntamento, ele aluga um salão para poder caber todo o povo, né? Que não eram poucos, né, irmão? Ali provavelmente centenas a milhares que estavam com eles. E aqui é a mesma coisa. Os irmãos começaram a se reunir numa casa, na outra, e aí foi crescendo muito, né? E fica inviável ficar dentro de uma casa. E aí o que acontece? Você precisa de ir até um salãozinho, mas a obra de Deus é o ajuntamento, é o povo ali naquele amor, naquela alegria, todo mundo confessando uma mesma crença, uma mesma fé. Isso nos deixa tão bem no meio de pessoas que sentem o que nós sentimos e pensam como nós pensamos e crê no que nós cremos. E aí, só que chegou a necessidade de ir para um salãozinho, e neste salãozinho, como o povo aprende a andar de acordo às leis, de acordo às regras, na obediência do seu país, né? Aí vai para um salãozinho, só que em determinado momento chega alguém lá e fala assim: ei, vocês podem estar aqui funcionando? Eu falo assim: não, acho que pode, a gente está pagando o aluguel certinho. Mas não é só de aluguel que eu estou falando. O quê? Alvará de funcionamento. Ah, precisa ter um alvará de funcionamento. Aí vamos ver. Aí quando você vai ver, você precisa de vistoria, dos bombeiros, da prefeitura, do alvará de funcionamento. Aí você vai correr atrás dessas coisas, você é obrigado a fazer isso no nome de alguma instituição. Entendeu? Aí começa a nascer as obrigações jurídicas, tá? Aí você tem que, então, correr atrás de um CNPJ para que você o seu ajuntamento se torne uma pessoa, para não ficar sob a responsabilidade de ninguém específico, tá? E aí você é obrigado a colocar um nome, aí quando você vai ver, aparecem outras obrigações que você tem que cumprir, aí já tá lá no salãozinho, beleza, tá funcionando no salãozinho, já não tá incomodando nenhum irmão, porque por mais que seja na minha casa ou na casa de outro, irmão, vai ter dia que você tá triste, você não quer ir para a igreja, mas a igreja é dentro da sua casa. Tá? Aí é muita gente, um papel higiênico não dá para todo mundo, começa a acabar, a água também, entendeu? A água potável, entendeu? E assim vai então a necessidade de ir ao salão, tá? E aí começa todas essas regalias que eu acabei de falar, aliás, essas obrigações que eu acabei de falar, e aí começa a nascer a obrigatoriedade de formalizar aquele ajuntamento. Aí começa aí, CNPJ aberto, nome de instituição aberta, aí os irmãos de um bairro mais longe começa a crescer muita gente, aí já acha inviável eles ficarem vindo, porque também não cabe aqui, então vamos construir uma lá, aí constrói uma lá e vai crescendo. Só que o problema, irmão, dos nossos dias de hoje é que a gente fez que essas obrigatoriedades jurídica crescesse mais do que verdadeiramente a obra de Deus. Ou seja, hoje nós damos mais importância à denominação que foi estabelecida por obrigação da lei do que a própria obra de Deus. Quem é a obra de Deus? A obra de Deus é você. Foi a obra que Deus fez na sua vida. A obra de Deus sou eu. Por que obra de Deus? Porque só Deus consegue transformar uma alma. Só Deus consegue mudar a vida de uma pessoa e colocar ela no caminho de santidade. Só Deus faz isso, por isso que é chamado obra de Deus.
Porque ninguém mais... Salomão disse uma vez, quem é que pode esquadrinhar a obra de Deus? Ninguém. Porque ninguém consegue nem pensar em como é tão terrível a obra, as obras que Deus faz. Entendeu, irmão? Então, eu acho que esse vídeo é para tentar explicar para vocês a separação, tá? A faca que entra bem ali no meio separa o que é a obra de Deus e o que é a denominação e as obrigações jurídicas, tá? Não se esqueça, irmão, muitas decisões é tomado pela denominação, não é a obra de Deus. Ok? Deus jamais lança os seus filhos fora. Nunca. Sabe por quê? Porque cada um de vocês valeu muito, preço muito alto. Foi a vida do próprio filho dele. E a vida de alguém puro e inocente. Então não é à toa e não é por qualquer coisa que ele vai permitir que você seja lançado fora, tá? A obra de Deus é você. Tem fé no seu coração, irmão? Você tem temor? Tem temor ainda? Você dobra o joelho? Você tem medo de Deus? Você teme, você chora? Se você ainda tem fé, você ainda está vivo, tá? Você ainda é obra de Deus, tá? E ninguém vai pôr a mão na obra de Deus. Fique na paz de Deus e que Deus abençoe a todos.